a própria primeira-dama, né, mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né, então, pânico, e aí... O que ela falou? Não, ela falava pra gente fazer uma coisa, Isso lá no final do... Já no final, já. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 14 de março de 2025, são 18 horas e 30 minutos. Mulher de Bolsonaro mentiu ao alegar que não vai à manifestação do próximo domingo por restrições médicas. O motivo é bem outro. Michele justifica falta à manifestação do marido, que é a grande aposta dele para escapar da cadeia, mesmo sendo uma aposta para lá de ruim, alegando que teve restrições médicas à participação no evento. Pensa bem, Jair Bolsonaro está há pouco mais de uma semana de virar réu em uma ação penal que pode lhe render quase meio século de cadeia. E o que faz a sua esposa? Enquanto o marido está para pegar uma pena que a deixará meio que viúva, ela pensa em se embelezar. 2. Marca um procedimento estético para a data próxima à manifestação que foi convocada há quase 2 meses. Alguns diriam que Michele já está no clima de solteirice, da qual ela irá desfrutar em breve. Mas, apesar de ser isso, não é só isso. Pois é, não cola, não é? Não cola mesmo. Minha amiga, meu amigo, essa mulher deveria estar lá ao lado do marido. Por causa de um procedimento estético, até pode-se aceitar com muita boa vontade e tal, que ela deixe de ir à manifestação por uma restrição médica, não se sabe exatamente qual é o procedimento que ela fez. Não é? Eventualmente, esse procedimento estético poderia ser mais invasivo, não se sabe o que ela fez. Mas, vamos lá, vamos combinar. Essa manifestação foi convocada faz quase 2 meses. Ela não podia marcar o procedimento estético para depois da manifestação? Na verdade, será que tem algum procedimento estético? E isso não se marca da noite para o dia. Ela poderia muito bem ter adiado o procedimento estético para estar ao lado do marido. Não, quero estar ao seu lado na manifestação. Michele não vai à manifestação, não é porque não quer estar ao lado do marido, porque estar ao lado do marido, para ela, é um bônus. Ela tem planos políticos, ela sabe muito bem que projeta a imagem dela junto ao gado. Se ela não vai, é por outra razão. Ela não vai a essa manifestação por medo. E está muito claro qual é o medo que ela tem, você vai entender ao longo desta edição, porque é que Michele Bolsonaro tem medo de ir a essa manifestação. Então, vamos passar diretamente às matérias que eu preparei para você, mas antes, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Mas também eu quero pedir a você que assista esse vídeo curto que eu preparei para você sobre a campanha que o Blog da Cidadania está fazendo para modernizar seus equipamentos e para se estruturar, porque neste ano, com o julgamento, e no ano que vem, com a eleição, o Brasil vai entrar em guerra, vai entrar numa guerra política muito séria, não se sabe até que ponto vão as coisas. Estamos numa encruzilhada histórica e todos nós temos que fazer a nossa parte, nós que somos cidadãos. O Blog da Cidadania foi criado para estimular as pessoas a assumirem as suas responsabilidades como cidadãs desse país. E ser cidadão não é só olhar e comentar, é se envolver, é participar, é fazer o que for possível para a coletividade. O Blog da Cidadania já faz isso desde 2005. É um dos veículos mais antigos da internet. Talvez esteja entre os 3, 4 mais antigos da internet. Então,
vamos em frente, eu vou passar um vídeo curto e depois eu vou te explicar essa história da Michelle. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto a entidades de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Vai estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017, que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Quem vai e quem não vai ao ato em Copacabana? Tem uma lista organizada pelo Bolsonaro dizendo que vão pelo menos uns 100 deputados. Ele vai dividir o palco com Malafaia, com o Filho 01, com o Nicolas Ferreira, e está dizendo aqui que o Filho 03, que está lá nos Estados Unidos foragido, vai estar lá. Essa eu pago para ver. Mas pode ser, né? De repente ele resolve voltar de mala e cuia com a família e tudo para o Brasil e participa da manifestação. Ou já voltou e ninguém sabe. Mas eu tenho aqui minhas dúvidas que com o clima que está rolando para cima dele aqui no país, ele vai estar no domingo na manifestação. Bom, nós temos também aí o Altineu Cortes, deputado PL, o Gustavo Gayer, que fez essa baixaria lá na Câmara dos Deputados. A Michelle Bolsonaro não vai. Não vai e não vai porque ela tem uma razão muito boa. Vamos entender. Após cirurgia estética, Michelle não estará em ato no Rio com Bolsonaro. Não estará. Eu já expliquei isso para você, o que é que eu penso, por que ela deveria estar lá. E, na verdade, eu acho que não é nada polêmico o que eu estou dizendo, né? Uma esposa ou um marido tem que estar do lado da esposa num momento desse, se ela tiver um cargo público. Se fosse ela a presidenta e ele o primeiro cavalheiro, né, vamos dizer assim, seria o caso de ele estar com ela, fosse como fosse, fazer o maior esforço. É um momento muito importante da vida dele. E ela não vai dizendo que está se recuperando de uma cirurgia estética. Segundo o UOL apurou, ela não está liberada para atividades como manifestações. A reportagem não conseguiu confirmar
Qual foi o procedimento médico nem a data? O protesto no Rio foi convocado por Bolsonaro em defesa de anistia nos atos golpistas do 8 de janeiro. Michele discursaria um trio elétrico, mas será substituída pela vice-presidente da ala feminina. Quem assumirá o pronunciamento será a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. A ex-primeira-dama gravou vídeos convocando apoiadores para participar do ato, mas ir no ato, que é bom mesmo, não vai. O fato é que a Michele Bolsonaro, a lista VIP do Bolsonaro para o ato da anistia em Copacabana, já começa a mostrar algumas razões para ela não ir. O Bolsonaro tem cuidado pessoalmente dessa lista de autoridades que estarão no ato por anistia no domingo. Todos os nomes que estarão nos 2 trios elétricos alugados para a manifestação passaram pelo crivo do ex-presidente. A bancada de deputados do PL e de partidos aliados foi convocada em peso. Até o momento são esperados 100 deputados. Também comparecerão 4 governadores: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro do Rio, Mauro Mendes de Mato Grosso e Jorginho Melo de Santa Catarina. Pouco, né? Como informou a coluna, o temor de que o ato seja esvaziado tem assombrado os organizadores do evento. O próprio Bolsonaro, que antes alardeava a previsão de 1 milhão de pessoas em Copacabana, recalibrou as contas para 500 mil pessoas. Já os deputados do PL avaliam que chegarão à marca de 100 mil pessoas. Quer dizer, são números absurdos. 100 mil pessoas está um pouco mais perto da realidade? Pode ser. Veja bem, na campanha eleitoral de 2022, com Bolsonaro, então, muito mais popular do que hoje, né? Ele chegou quase junto com o Lula na reta final da eleição, ele teve 40 mil pessoas em Copacabana. Duvido que eles coloquem 100 mil pessoas lá. Agora, o medo deles não é colocarem 50, 40 mil pessoas como em 2022. O medo deles é colocarem 5 mil pessoas na rua, não é? E por quê? Porque essa manifestação tem muitos riscos envolvidos. O Bolsonaro reduziu essa expectativa, agora ele espera 500 mil pessoas, ele havia dito 1 milhão de pessoas, né? E, na verdade, o que é que acontece? Os bolsonaristas já avaliam poupar o Alexandre de Moraes nos atos de domingo. Por quê? Porque o Bolsonaro, na prática, já é réu. Ele vai a essa manifestação como réu no STF. Ah, mas o julgamento vai ser dia 25. E alguém tem alguma dúvida que esse julgamento vai mudar alguma coisa? Ele vai mudar o que já se sabe? Alguém acredita numa coisa dessa? Que o Bolsonaro pode sair livre no dia 25? Não, então ele já é réu. Né? Ele já está denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro já é réu. Só falta assinar o papel dizendo que ele é réu, mas isso não tem importância nenhuma nesse momento. Ele não vai poder atacar o tribunal. E outra coisa, os ataques ao Alexandre de Moraes, vamos ver o que é que o Malafaia vai fazer, porque agora a coisa vai ficar complicada pro lado dele, porque o Alexandre de Moraes, o STF, já provou que não está para brincadeira tal a velocidade com que botou o Bolsonaro no banco dos réus. Ah, vocês vão tirar meu passaporte? O Eduardo Bolsonaro está aí tirando meu passaporte? Toma a resposta, tá? Em linha com a cautela que Jair Bolsonaro deve adotar em seu discurso de domingo na Avenida Atlântica, no Rio, bolsonaristas avaliam a possibilidade de evitar cartazes e palavras de ordem direcionadas a Alexandre de Moraes, ministro do STF. A orientação informal está sendo discutida por participantes da manifestação do Rio, mas também de atos em outros estados. O cálculo é que o incômodo ao magistrado poderia ser seguido de reações, o que ninguém no bolsonarismo quer provocar nesse momento que Bolsonaro está nas cordas. Esta semana, numa reunião virtual de uma ala bolsonarista que incorporará protestos em diversas localidades, foi dito que a mensagem a ser propagada de maneira uníssona nas ruas é de anistia já, em busca de algum alívio para os réus e condenados pelo plano golpista que sucedeu às eleições de 2022.
também falou-se em não tocar no nome de Moraes, uma vez que essa é uma questão delicada. Só que a Michele sabe muito bem dos riscos que envolvem essa manifestação. É risco de a manifestação flopar, como diz a garotada, né? Agora flopar, inventaram esse verbo aí, e também agora há o risco de falar alguma coisa e haver reação do Supremo e até reação contra quem nem está indiciado como ela, mas que está à beira de ser indiciada pela Polícia Federal, por exemplo, né? A Polícia Federal está investigando a Michele Bolsonaro no caso dos cartões corporativos e outras cocitas más que vêm por aí. Então, ela sabe muito bem que o STF não está para brincadeira e sabe que tem muitos sem noção querendo fazer discurso nessa manifestação. Você veja, vai ter 100 deputados, um deles é aquele Gustavo Gayer, vai ter o Nicolas é mais esperto, mas tem um monte de imbecil que vai a essa manifestação e vai soltar os cachorros, e o STF está mostrando que não está para brincadeira. A decisão do STF sobre o julgamento de Bolsonaro dias antes da manifestação de apoio a ele, já está sendo amplamente utilizada pela oposição para fortalecer a narrativa bolsonarista de perseguição da justiça contra o capitão. O ato programado para começar às 10 horas do próximo domingo, na hora da Praia Copacabana. Na última quinta-feira, o ministro Alexandre Moraes liberou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. Poucas horas depois, o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, marcou o julgamento para o dia 25 de março. Os novos desdobramentos devem ser tema central da manifestação de domingo, que é organizada pelo Malafaia e deve ter a presença do Cláudio Castro e do Tarcísio de Freitas, do Rio de São Paulo, além de familiares e aliados de Bolsonaro. Defensores do Bolsonaro veem o curto período de tramitação como pressa da justiça para julgar o capitão e acusam o STF e PGR de desrespeitar os ritos legais. Veja, tem gente falando isso no bolsonarismo, eu acredito, eles não entenderam o recado. Mais rápido que Lewis Hamilton, né, disse o 02, o Carlos Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro também criticou o andamento do processo, mas sem insultos, né? Já o Eduardo Bolsonaro, que vem atuando na articulação do bolsonarismo com a extrema-direita internacional, voltou a classificar o processo como lawfare e chamou Moraes de juiz autoritário enviesado e Gonê de procurador-geral submisso. Vai brincando com a sorte, você está na mão do PGR. Quero ver se o Eduardo Bolsonaro vai estar nessa manifestação. Agora, o fato é que a Michele Bolsonaro, veja só, a Michele Bolsonaro, sinceramente, ninguém acredita que ela não vai por procedimento estético e ela não vai a essa manifestação por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo. Ela está com medo de sobrar para ela se houver algum excesso, se houver alguma confusão, se houver qualquer tipo de coisa nessas alturas do campeonato, porque ela já está se preparando para uma vida de solteiro, ou melhor, de solteira, muito em breve. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.